Eu nunca imaginei que meu próprio filho teria que se levantar em seu casamento para me defender. Aos 67 anos, eu pensava que já tinha visto de tudo. Funerais, nascimentos, traições, reconciliações, mas nunca uma humilhação tão pública, tão inesperada, tão calculada quanto a que vivi naquele dia, com a igreja cheia, as flores perfumando o ar e todos os olhos fixos em mim, como se eu fosse uma anomalia que alguém precisava corrigir. A futura sogra do meu filho, uma mulher de voz estridente e modos forçados, levantou-se no meio da cerimônia. Parecia que algo dentro dela havia explodido bem quando o padre pediu silêncio para iniciar a bênção. Ela apontou para mim com um dedo ossudo e trêmulo e gritou: "Isso não é um pai, isso é um desastre engravatado." Houve um murmúrio abafado. Eu congelei. A noiva riu. Sua risada foi curta, aguda, como uma faca cravada diretamente no orgulho de um homem. Mas quem não riu foi meu filho. Ele apenas olhou para mim. E aquele olhar dizia mais do que qualquer discurso. Eu o vi se levantar lentamente de seu lugar, um movimento tão inesperado que até o padre parou de respirar por um instante. Meu filho, meu menino, meu orgulho, caminhou em direção ao altar, como se arrastasse um peso imenso. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer, nem mesmo eu. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já é inscrito no canal Histórias de Reviravolta do Vicentini e se está gostando do vídeo. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e curtem minhas histórias. Agora vamos continuar. Eu estava usando um terno azul escuro que ficava um pouco grande em mim. Tinha perdido peso nos últimos meses, não por doença, mas por preocupação, por tensão, pelo medo de perder uma relação que já balançava demais. A verdade é que eu nunca me encaixei bem naquela família. Para eles, eu sempre fui simples demais, quieto demais, trabalhador demais. Um homem que trabalhou a vida toda em oficinas mecânicas não era exatamente o pai ideal para um advogado brilhante que ia se casar com a filha única de uma família rica. Eu tinha feito um empréstimo para pagar o terno. Queria parecer digno ao lado do meu filho no dia mais importante de sua vida. Queria que ele não sentisse vergonha de mim, mas talvez, sem perceber, eu estivesse tentando remendar anos de distância emocional entre nós. Ele havia florescido em um mundo diferente do meu, cercado por pessoas que falavam de investimentos, viagens, dietas orgânicas e imóveis. Eu ainda era o mesmo homem que consertava o Fusca dele com as mãos sujas de graxa aos domingos. Mesmo assim, meu filho nunca deixou de me chamar de pai, mesmo quando sua futura esposa franzia a testa ao ouvir. Ela chegou a me dizer uma vez, muito sutilmente: "Não quero te deixar desconfortável, Arthur, mas na nossa família preferimos manter as aparências. Você poderia, não sei, se comportar mais como um convidado do que como um protagonista." Eu sorri, embora por dentro aquela frase me atravessasse como um arame farpado. A mãe dela, a sogra, era pior. Nunca a ouvi dizer uma palavra amável. Ela me tratava como alguém que estava no caminho, corrigia minha postura, meu jeito de falar, até a forma como eu pronunciava alguns nomes. "Seu sotaque é muito carregado, Arthur," ela me disse uma vez no jantar de noivado. "Não se preocupe, não é sua culpa. Há pessoas que nascem com mais limitações culturais que outras." E a noiva, sua filha, assentia como se fosse a verdade absoluta e inquestionável. No dia do casamento, ao me ver entrar com meu terno simples e minha gravata, que eu tinha ajeitado 3 vezes para ficar reta, a noiva já me olhou com desprezo. Mas eu nem viera para impressionar ninguém. Viera para ver a felicidade do meu filho, ou assim eu acreditava. Quando a sogra gritou aquela frase cruel, "um desastre engravatado", senti meu sangue congelar. Quis responder algo, mas minha garganta se fechou. A risada de alguns convidados ecoou em meus ouvidos como sinos de zombaria. Meu filho virou-se bruscamente para ela. Vi como sua mandíbula se contraiu. E então, com uma calma que assustava,
Ele se aproximou do altar. Padre, antes de continuar, disse meu filho, olhando para o sacerdote, eu tenho algo a dizer. A igreja mergulhou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir até o ranger dos bancos quando alguns convidados se moveram para vê-lo melhor. A noiva franziu a testa, irritada. A sogra cruzou os braços, como se tivesse certeza de que meu filho a defenderia. Mas eu conhecia aquela expressão no meu filho. Era a mesma que ele tinha quando descobriu, ainda criança, que uma professora havia tratado um de seus colegas injustamente. Algo ia se quebrar. Eu sentia no ar. Depois do que acabaram de dizer ao meu pai, ele começou. Não posso fingir que está tudo bem. A noiva arregalou os olhos. Meu amor, não faça uma cena. Ela sussurrou do altar, fingindo doçura. Mas meu filho não olhou para ela. Ele olhou para mim. E eu nunca esquecerei aquela mistura de dor, raiva e decisão em seu rosto. Eu não vou permitir, ele continuou, que ninguém humilhe o homem que me criou com as mãos quebradas e um coração inteiro. Os convidados começaram a cochichar entre si. A sogra revirou os olhos. Eu nem sabia onde me esconder. Senti minhas pernas tremerem. E antes de continuar com esta cerimônia, acrescentou meu filho, quero revelar algo que guardei por tempo demais. Meu coração parou por um segundo. Eu não sabia o que ele sabia. Não sabia se era algo sobre mim, sobre ele, sobre a noiva. Mas a tensão na igreja era tão pesada que parecia que cada palavra dele cairia como um raio. A noiva tentou interrompê-lo. Você pode deixar isso para depois? Ela perguntou com a voz tensa, mas ele balançou a cabeça. Não, ele respondeu com uma firmeza que ecoou por toda a igreja. É agora. Nesse momento, uma das madrinhas soltou um pequeno grito, não de susto, mas de surpresa, como se tivesse acabado de ligar pontos que nunca deveria ter ligado. Eu pude sentir como o ar mudou, como algo grande, devastador e definitivo estava prestes a sair da boca do meu filho. E então ele disse, antes de nos casarmos, pronunciou com voz firme, encarando a noiva, eu mexi no seu celular. A noiva empalideceu instantaneamente. A igreja inteira prendeu a respiração, e eu soube, sem dúvida, que aquele seria o começo do fim. Quando meu filho disse que tinha verificado o celular da namorada, senti a igreja inteira respirar ao mesmo tempo. Eu não sabia o que ele ia revelar, mas pela expressão dela, pelo tremor em suas mãos, pela forma como a sogra tentou se levantar discretamente, eu sabia que não seria algo pequeno. Sabia que aquele momento quebraria muito mais do que uma cerimônia. Mas antes de tudo isso, muito antes do casamento, havia sinais. Sinais que um pai quer ignorar porque ama seu filho e se convence de que ele está feliz, mesmo que algo por dentro diga o contrário. Eu vinha observando o relacionamento do meu filho com aquela jovem, sua, agora quase esposa, há meses. E a cada dia me perguntava se ele realmente se via refletido naquela família ou estava simplesmente tentando se encaixar no molde de outra pessoa. Na primeira vez que a conheci, ela apertou minha mão sem me olhar nos olhos. Lembro de ter pensado que talvez ela fosse tímida. Mas depois entendi que não era timidez, era arrogância disfarçada de polidez. Ela falava de mim para o meu filho como se eu não estivesse presente. Seu pai deveria se arrumar um pouco mais, ela dizia. Ou não seria melhor se seu pai ficasse em casa no Natal? Minha família quer algo mais íntimo. E ele tentava justificá-la. Dizia que ela estava estressada, que era o jeito dela de falar, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Eu realmente tentei. A sogra era ainda pior. Ela me tratava como se eu fosse um erro do sistema, um intruso, uma mancha na toalha branca da imagem perfeita de sua família. E o mais doloroso era como a noiva ria de cada comentário cruel, como se eu existisse apenas para servir de alvo para suas zombarias. Mas meu filho, ele não ria. Nunca.
Isso era o que me mantinha de pé. Mesmo vendo como a distância entre nós crescia, mesmo sentindo que ele estava se moldando para um mundo que não me pertencia, seu olhar para mim continuava sendo o de um filho que me amava, ainda que estivesse preso em uma relação que o sobrecarregava. Houve um momento-chave, um dia que me marcou profundamente. Foi 2 semanas antes do casamento. Meu filho veio me ver sem avisar. Eu o vi entrar em casa com os ombros caídos, como se carregasse um peso invisível. "O que foi, filho?" perguntei. Ele se sentou à mesa, esfregando a testa. Fiz um café para ele, como sempre fazia quando o via exausto. "Pai", ele murmurou, "você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa?" Eu o observei em silêncio. Era uma pergunta grande demais para esconder com um sorriso. "Sim", finalmente respondi, "e não há nada mais triste do que isso." Ele segurou a xícara com força. "Não quero decepcioná-la", disse ele, referindo-se à noiva, "nem à família dela." "E a si mesmo?" perguntei. Ele não respondeu. Ali eu entendi que meu filho estava afundando em uma maré que não sabia como parar. O que eu não sabia era que ele já havia descoberto algo terrível, algo que levaria consigo no dia do casamento, um dia antes do evento. Meu filho chegou em casa novamente. Estava pálido, nervoso, andava de um lado para o outro na sala, incapaz de ficar parado. "Pai", disse ele de repente, "você me diria a verdade mesmo que doesse?" "Sempre", respondi. Ele tirou o celular do bolso. Tinha-o na mão, mas não o ligou. Segurava-o como se queimasse. "Eu vi algo que não deveria", sussurrou ele. "Algo sobre ela." Minha respiração parou. Eu não queria imaginar, mas minha mente disparou por conta própria. "O que você viu?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Ainda não posso te contar, mas amanhã eu vou tornar público, se for preciso." "Por que nem hoje?" perguntei, desesperado para alcançá-lo antes que ele desmoronasse. "Porque eu ainda quero acreditar que não é o que parece." Ele respondeu com uma tristeza que me partiu. "Mas se amanhã, na frente de todos, as máscaras caírem, não vou proteger ninguém." Eu o abracei. Senti sua respiração trêmula contra meu peito. Meu filho estava preso entre a culpa, o dever e a decepção. Eu, como pai, só podia segurá-lo. Naquela noite quase não dormi. A sogra, a noiva, seus comentários maldosos, seus gestos, algo sempre estivera podre. E meu filho tinha visto a raiz daquela podridão. Voltamos à igreja. Meu filho estava lá no altar, apontando que havia verificado o celular da namorada. O murmúrio cresceu, a noiva empalideceu, a sogra pressionou os lábios até ficarem brancos. "O que você encontrou?" perguntou o padre espantado. Meu filho respirou fundo. "Conversas", disse ele, "com alguém que não sou eu." Um silêncio absoluto, pesado, caiu sobre todos. A noiva engoliu em seco. "Amor, isso não significa nada. Meu filho levantou a mão. "Ainda não terminei", disse ele, "porque não eram apenas conversas." Minhas pernas fraquejaram, apoiei-me no banco. Senti como se o ar me escapasse. "Havia fotos", ele continuou. "Datas, planos." A noiva fechou os olhos como se quisesse desaparecer. A sogra gritou: "Não fale bobagens, isso é privado." Meu filho olhou para ela com uma calma desarmante. "Sim", ele respondeu. "Era privado, mas não entre mãe e filha, mas entre sua filha e outro homem. Um homem que, aliás, a senhora conhecia muito bem." A noiva soltou um soluço engasgado. Um convidado ofegou. Uma madrinha começou a chorar. E então meu filho disse a frase que quebrou o casamento em 1000 pedaços. "Mãe." Ele olhou para onde eu estava sentado. "Você sempre foi meu exemplo. É por isso que hoje, na frente de todos, quero te dizer algo. Não vou me casar com alguém capaz de trair antes mesmo de começar a vida juntos." Suas palavras ressoaram como um trovão dentro daquela igreja silenciosa.
A sogra gritou, a noiva desabou e eu só pude ficar ali, tremendo, sabendo que aquele dia, embora doloroso, também era o dia em que meu filho finalmente escolheu a si mesmo. Quando meu filho terminou de falar no altar, a igreja se transformou em um oceano de sussurros, respirações cortadas e olhares trêmulos. A noiva estava no chão, amparada por duas madrinhas. A sogra gritava que tudo era mentira, enquanto tentava levantar o vestido para me tropeçar. E eu estava apenas ali sentado, sentindo meu coração bater como um martelo no peito. Eu nem sabia se o que acabara de ouvir era o fim de um casamento ou o começo de algo muito maior. Mas enquanto meu filho continuava falando, lembrei que ele vinha guardando algo para si mesmo por semanas, algo que queria me contar, algo que queimava sua língua, mas que ele não havia pronunciado por medo, por vergonha ou talvez por amor. E naquela tarde, em frente a toda a igreja, eu soube que ele não estava falando apenas de infidelidade. Havia algo mais profundo, algo que ele descobrira e que o destruíra por dentro antes mesmo de chegar ao altar. Meu filho deu um passo para trás e passou a mão na testa, como se tentasse limpar o peso de tudo o que dissera. Pude ver o tremor em seus dedos. Aquele tremor que eu conhecia desde que ele era criança e tinha medo de me decepcionar. Aquele tremor que aparecia quando ele estava prestes a quebrar. Pai, disse ele então, olhando para mim do altar com uma mistura de vulnerabilidade e bravura. Há algo que não te contei antes. Nunca esquecerei aquele momento. Sua voz quebrou um pouco. Foi quase imperceptível, mas eu ouvi como se fosse um grito. Levantei-me lentamente do banco. Não queria envergonhá-lo, não queria pressioná-lo, só queria estar presente. Diga, filho, respondi suavemente. Estou aqui. A noiva, ainda no chão, murmurava entre soluços palavras que não faziam sentido. Não é o que você pensa. Eu te amo. Sua mãe, sua mãe. A sogra, com o rosto vermelho como um tomate podre, continuava gritando que tudo era uma invenção, que sua filha nunca faria algo assim, mas ninguém a estava ouvindo. A atenção do mundo estava fixada em meu filho. Eu nem verifiquei o celular por ciúmes, ele continuou. Verifiquei porque dias antes alguém me disse algo. Minha respiração parou. Quem? Perguntei. Ele estendeu a mão em minha direção, como se precisasse ancorar sua força em minha presença. Você, pai. Um silêncio denso caiu sobre a igreja. Senti uma tontura súbita, como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. O que eu te disse que te levou a verificar o celular da mulher com quem planejava se casar? O padre observava tudo com as mãos unidas, sem saber se deveria intervir ou deixar a verdade fazer seu trabalho. Meu filho continuou. Naquela noite que fui à sua casa, disse ele, ouvi você falando enquanto lavava a louça. Pensei que estivesse falando comigo, mas não, você estava falando sozinho. Você disse, se ele soubesse o que eu vi naquele dia, não chegaria ao altar. Um murmúrio percorreu os bancos. Fechei os olhos. Eu havia esquecido daquele detalhe. Havia esquecido que meu filho estava na sala quando eu, sem perceber, deixei escapar aquela frase fatal, porque eu de fato tinha visto algo. Algo que partiu minha alma. Pai, ele continuou. Quando ouvi aquilo, soube que algo estava errado. E embora você não quisesse me contar, embora tenha ficado em silêncio, eu não podia continuar ignorando os sinais. Tinha medo de enfrentar. Medo de enfrentá-la. Mas você me deu a coragem sem querer. Abri os olhos cheios de lágrimas. Meu filho descobrira por conta própria o que eu queria manter em segredo para não destruir um futuro que ele pensava querer. Filho, sussurrei, Mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe-me terminar, disse ele com um tom firme que me encheu de orgulho. Ele respirou fundo.
Verifiquei o celular porque me lembrei de algo que você me disse quando eu era criança. A verdade dói, mas a mentira mata. E pai, as mentiras quase me mataram. A sogra gritou: já chega. Minha filha não tem culpa de nada. É ele quem está destruindo esta família. Ele a encarou pela primeira vez, não com medo, mas com uma serenidade que a intimidou. Senhora, disse ele, não estou destruindo nada. Apenas estou mostrando o que vocês esconderam. A noiva parou de chorar. Levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de raiva, não de tristeza. Você também não é inocente, disse ela ao meu filho. Não se faça de mártir. E então meu filho, com um cansaço que parecia carregar anos inteiros de dor, respondeu: talvez eu nem seja perfeito, mas pelo menos não construí minha vida sobre mentiras. O eco daquelas palavras ricocheteou nas paredes da igreja. A noiva começou a se levantar lentamente, segurando o braço de uma madrinha. Mas quando se pôs de pé, todos puderam ver como o celular escorregou do bolso de seu vestido. O celular caiu no chão e a tela acendeu. Uma mensagem apareceu bem na frente de todos. Meu filho desceu do altar, curvou-se, pegou o celular e olhou para ele. Apenas alguns segundos. Sua expressão não mudou. Ele já sabia de tudo, mas a igreja inteira mudou. Aqui está, disse ele, mostrando a tela para o público. A mensagem que ela recebeu há apenas 15 minutos, enquanto caminhava em direção ao altar. A noiva gritou: não abra! Mas era tarde demais. Meu filho leu em voz alta: tem certeza de que quer se casar? Você ainda está a tempo de escapar. Sabe que ontem à noite você estava comigo e que repetiria. A igreja explodiu em gritos. A sogra desabou em um banco. A noiva, em choque absoluto, só conseguia dizer: eu não. Meu filho fechou o celular calmamente, entregou a ela e pronunciou uma frase que nunca esquecerei. Não vou me casar com alguém que me trai, e menos ainda com alguém que ri do meu pai. E então, na frente de todos, ele se virou para mim. Pai, vamos embora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, aquele homem que eu pensei ter perdido entre dois mundos, havia escolhido o nosso. Estendi minha mão para ele e juntos saímos da igreja enquanto o caos explodia atrás de nós. Saímos da igreja caminhando lentamente, como se cada passo pesasse uma tonelada. Não porque duvidássemos do que estávamos fazendo, mas porque tínhamos acabado de deixar para trás um incêndio que ainda podíamos ouvir queimar. Os gritos da sogra, as lágrimas da noiva, a perplexidade dos convidados. Tudo ecoava atrás de nós, enquanto avançávamos em direção à porta principal. Quando finalmente cruzamos o umbral e o ar fresco de fora nos atingiu no rosto, meu filho parou. Eu olhei para ele. Sua respiração estava agitada, suas mãos tremiam e seu olhar estava perdido em um ponto indefinido. Ele ficou parado sem soltar minha mão, como se seu corpo lhe dissesse basta, depois de aguentar tanto. Filho, sussurrei, temendo que ele desmoronasse. Ele não respondeu, apenas se deixou cair. Sentou-se nos degraus da igreja, apoiou os cotovelos nos joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Ele me estava chorando, mas eu podia sentir a dor saindo de cada poro de sua pele. Sentei-me ao lado dele, sem dizer nada. Às vezes, um homem não precisa de palavras, mas de companhia. O vento movia as flores dos arcos externos, arrancando algumas pétalas que caíam sobre nós como um funeral improvisado. Atrás de nós, a porta permanecia aberta. Ao longe, a comoção ainda podia ser ouvida, mas ali, naquele degrau frio, éramos apenas ele e eu. Pela primeira vez em muito tempo, sem um muro entre nós. Pai, disse ele finalmente com a voz embargada, em que momento eu parei de reconhecer minha própria vida? Eu lhe respondi imediatamente. Respirei fundo, procurando as palavras certas. Você me parou de reconhecê-la, eu lhe disse. Você apenas a encheu de pessoas que não te reconheciam. Ele abaixou mais a cabeça,
Sacudiu os ombros, tentando conter algo que vinha acumulando há meses. Eu me sinto um idiota, sussurrou. Você não é. Sim, pai, eu sou. Eu me agarrei a alguém que nunca me amou de verdade. E o pior é que, mesmo quando você e eu estávamos distanciados, eu pensava que a culpa era toda minha. Pensei que se eu fizesse mais, se eu me esforçasse mais, se eu trabalhasse mais, ela ia me enxergar. E não, ela nunca enxergou. Eu queria lhe dizer que eu também tive culpa em nossa distância, que muitos silêncios meus foram decisões erradas, nem falta de amor. Mas não era o momento para isso. Aquele momento era dele. Ela não te fez de bobo, eu lhe disse. Ela te fez acreditar que você precisava da aprovação dela para existir. E você? Você só queria formar uma família. Ele baixou as mãos. Seus olhos estavam vermelhos, não de chorar, mas de se segurar por tempo demais. Eu verifiquei o celular dela porque tive medo, confessou. Não por ciúmes. Tive medo de que você estivesse certo. Que o que você viu e não quis me contar fosse insuportável. Senti uma pontada no coração. Filho, murmurei, eu não te contei porque pensei que se você estava fazendo por amor, tinha que descobrir por si mesmo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E o que foi exatamente que você viu? Perguntou. Passei a mão na testa. Eu havia guardado aquela lembrança como quem protege uma ferida ainda aberta. Eu a vi, respondi, abraçando aquele homem no estacionamento do supermercado. Não um abraço qualquer. Foi um daqueles que você sabe. Meu filho fechou os olhos. E por que você não me contou? Porque naquele momento pensei que talvez houvesse uma explicação. E porque não queria ser eu a destruir seu noivado. Você já estava tão envolvido, tão fundo naquela vida. Pensei que se houvesse algo ruim, viria à tona por si só. Ele respirou fundo. Veio, murmurou, e da pior maneira possível. Ninguém saiu da igreja ainda. Era como se o prédio inteiro estivesse segurando a respiração. Nós, do lado de fora, éramos dois homens tentando se reconstruir em uma escadaria. Nem ele nem eu éramos perfeitos. Ele tinha tentado se encaixar em um mundo que nem era o seu. Eu havia guardado silêncio por tempo demais, mas ali estávamos, pai e filho, unidos na ruína, mas mais unidos do que nunca. Pai, disse ele então, sabe o que mais me doeu? Que ela tenha rido de você. Meu coração se apertou como se alguém o espremesse por dentro. Aquele momento, continuou ele, aquele microsegundo, aquela zombaria, aquela arrogância, aquele desprezo me doeu mais do que a infidelidade dela, porque você não merece isso, e nem eu. Não pude conter a emoção. Não chorei, mas senti meus olhos se enchendo de uma umidade que se recusava a sair há anos. Obrigado, filho, sussurrei. Ele assentiu. Toda a minha vida, disse ele. Pensei que a força consistia em aguentar. Aguentar críticas, aguentar humilhações, aguentar comentários, aguentar pessoas. Mas hoje eu percebi que a verdadeira força é saber sair, saber dizer basta. Olhei para ele com um orgulho que não cabia no meu peito. Então você é forte, eu lhe disse, porque você saiu bem quando deveria. Ele respirou fundo, como se as palavras o libertassem de um peso antigo. Pai, murmurou ele, podemos nos aproximar de novo? Podemos tentar, não sei, curar o que deixamos esfriar? Minha voz demorou um instante para sair. Aquele instante em que a alma se sacode. Claro, respondi, nunca é tarde quando nós dois queremos. Ficamos em silêncio, olhando para a rua vazia. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era uma cena simples, quase cotidiana, mas para mim era como nascer de novo. Meu filho se levantou, me ofereceu a mão. Olhei para ele e naquele gesto, simples, firme, sincero, encontrei tudo o que pensei ter perdido por anos. Quando íamos sair, a porta da igreja se abriu.
A sogra apareceu primeiro, com a maquiagem escorrida e o cabelo bagunçado. Ela caminhou em nossa direção com passos rápidos, furiosa. "Isso nem vai ficar assim!" ela gritou. Meu filho se virou lentamente. "Sim", ele respondeu. "Sim, vai ficar assim." Ela tremeu de raiva. "Você destruiu nossa reputação", ela cuspiu. Meu filho ergueu uma sobrancelha. "Eu não destruí nada. Apenas abri as cortinas para que todos pudessem ver o que havia por trás." A sogra apontou para ele com o dedo. "Você vai se arrepender." Meu filho sorriu, um sorriso calmo, maduro, quase perigoso. "Não", disse ele. "Acredito que quem vai se arrepender são vocês." E então, sem olhar para trás, começamos a andar, sem saber que o pior ainda não tinha acontecido. Caminhamos alguns metros para longe da igreja antes que meu filho parasse de novo. Pensei que ele tinha ficado tonto ou precisava se sentar, mas não. O que o havia parado era outra coisa. A certeza de que ainda havia verdades enterradas sob aquela família que tínhamos acabado de deixar para trás. Verdades que ele iria enfrentar, mesmo que doesse nele, mesmo que doesse em mim. "Pai", ele me disse sem olhar para mim, "há algo que não te contei, algo que descobri há apenas 2 dias." O vento soprou e levantou folhas secas ao nosso redor, como se o próprio mundo estremecesse com o que meu filho estava prestes a revelar. "O que é, filho?" perguntei, sentindo um nó se apertar na minha garganta. Ele respirou fundo e olhou para o chão. "Eu nem encontrei apenas mensagens no celular dela", disse ele. "Encontrei arquivos de áudio, conversas com a mãe dela e com aquele homem." Meu coração deu um pulo. "Do que eles estavam falando?" perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Ele ergueu o olhar e vi em seus olhos uma dor tão profunda que quase me quebrou também. "Eles falavam de mim, pai", disse ele. "Sobre como eu não estava à altura, sobre como você era um incômodo no casamento, sobre como poderiam me manipular e me usar." Meu sangue congelou. "Usar você para quê?" "Para dinheiro", ele respondeu com uma mistura de vergonha e raiva. "Para obter benefícios, para que eu apoiasse um projeto deles. Eles até falaram sobre, se necessário, exagerar a gravidez para apressar o casamento." Levei a mão ao peito, senti uma tontura súbita. Até onde ia a manipulação daquela família? Que tipo de pessoas eram elas? Meu filho continuou falando, mas sua voz não estava mais quebrada. Tinha a voz de um homem que acordou por meses. Ele continuou. "Eles me fizeram acreditar que este casamento era a melhor coisa que eu poderia fazer, que ela me amava, que eles me respeitavam. Mas cada palavra amável estava envenenada. Cada gesto calculado. E eu caí como um idiota." Coloquei a mão em seu ombro. "Você não é um idiota. Você se apaixonou. Isso não é vergonha." Ele sorriu amargamente. "Sim, mas não me apaixonei pela pessoa. Apaixonei-me por uma versão fabricada." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois continuou com uma voz que tremia de intensidade, não de fraqueza. "E o pior, pai, é que aquelas duas, a sogra e a noiva, riam de você constantemente nas mensagens, nos áudios. Elas até tinham um apelido para você." Uma pontada atravessou meu peito. "Que apelido?" perguntei. Meu filho hesitou, mas respondeu. "O Lastro. Era assim que te chamavam." Fechei os olhos. Senti como se uma mão gigantesca apertasse meu coração. Lastro. Algo que atrapalha. Algo que arrasta, algo que impede o progresso. Isso era eu a eles. Mas antes que eu pudesse responder, meu filho falou de novo. "Pai, você nem é um lastro. Você nunca foi. Mas elas queriam que eu te visse como um peso para me separar de você, para me controlar melhor." Apoiei-me na parede próxima. Tudo girava, mas havia algo ainda mais sombrio por trás de seu olhar. Eu sabia, eu sentia. "Filho", murmurei, "o que mais você descobriu?" Ele engoliu em seco. "Descobri que aquele homem com quem ela falava não era apenas um amante qualquer.
Era alguém contratado pela mãe dela para manipulá-la, para me fazer parecer a melhor opção, para que eu me sentisse responsável por ela e por sua estabilidade emocional. Fiquei sem palavras. Meu filho continuou. Elas queriam garantir que eu me casasse a qualquer custo. Aquela frase me perfurou. E por que tanta obsessão, filho? Ele cerrou o punho. Porque eu tinha sido promovido recentemente e porque uma parte da empresa onde trabalho ia abrir vagas para sócios. A sogra sabia disso e pensou que, se eu entrasse, a família dela entrava também. Seus contatos, seus investimentos, seu sobrenome. Ergui a cabeça lentamente. Então, todo o relacionamento era um plano. Meu filho baixou o olhar. Não sei. Talvez no começo, né? Mas em algum momento a mãe dela assumiu o controle. Transformou-a em um instrumento para sua ambição. Fiquei parado. Senti uma dor profunda. Como se alguém tivesse tirado algo que me pertencia. Não a noiva, não o casamento, mas o tempo, o amor, a inocência do meu filho. O silêncio nos envolveu antes de continuar. Diga-me aqui nos comentários o que você acha desta história até agora e o que faria no lugar dele. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te dar arrepios. Meu filho suspirou. Pai, naquela manhã antes do casamento, eu já sabia que ia cancelar, mas não sabia como fazer isso sem te destruir. A mim? Perguntei surpreso. Ele assentiu. Sim, porque eu sabia que se o casamento fosse arruinado, a sogra ia te culpar publicamente. E eu não podia permitir isso. Não depois de tudo que você fez por mim. Senti um tremor percorrer meu corpo. Meu filho, o homem que acabara de romper um casamento inteiro, ainda estava pensando em me proteger. E é por isso que você falou daquele jeito no altar? Perguntei. Sim, eu tinha que expor a verdade eu mesmo. Deixar que os culpados fossem eles, não você. Passei a mão no rosto, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Você é forte, filho, sussurrei. Eu fui porque você me ensinou, ele respondeu. Nesse momento, ouvimos passos rápidos atrás de nós. Quando nos viramos, vimos um dos convidados vindo, correndo, agitado. Arthur, seu filho, vocês têm que voltar. Aconteceu algo lá dentro. Meu filho e eu nos olhamos. Algo horrível. Algo inesperado. As máscaras não estavam apenas caindo, estavam prestes a se quebrar completamente. Quando aquele convidado chegou correndo em nossa direção, com o rosto distorcido e a respiração ofegante, soube que algo terrível tinha acontecido. Não um simples ataque de ansiedade, não um desmaio comum. Algo que ia mudar o curso desta história ainda mais do que já tinha mudado. Porque a tragédia, quando chega, não bate apenas uma vez. Ela vem em ondas e aquela era apenas a próxima. Vocês têm que voltar. O homem gritou com os olhos arregalados como moedas. É a sogra, ela desmaiou. Não, respondeu meu filho. Meu filho ficou imóvel por um segundo. Não sei se foi surpresa, medo ou simplesmente incredulidade. Mas depois daquele breve instante, ele reagiu e começou a andar em direção à igreja com passos rápidos. Fui atrás dele, sentindo meu coração acelerar mais do que deveria na minha idade. Não porque me preocupasse com aquela mulher que me desprezara sem pausa desde o primeiro dia, mas porque sabia que qualquer coisa que acontecesse dentro daquela igreja seria usada contra nós. A tragédia é uma ferramenta muito fácil de manipular. Quando entramos, o caos havia se multiplicado. Alguns convidados tentavam sair apressadamente. Outros gritavam instruções sem sentido. No meio do corredor central, cercada por pessoas inutilmente debruçadas sobre ela, estava a sogra, pálida, imóvel, com os olhos entreabertos. A noiva chorava ao lado dela, mas não um choro de dor verdadeira, eu já tinha aprendido a distingui-los. Mas um choro histérico, quase teatral. Ouvia repetir uma frase várias vezes. Isso é culpa sua. Sua culpa. Meu filho se aproximou lentamente.
Senti toda a atmosfera se tensionar, como se cada pessoa naquela igreja esperasse que ele desmoronasse ou pedisse perdão. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. O que aconteceu? Perguntou ele com uma voz que só poderia ser descrita como madura e cansada. Uma tia da noiva respondeu. Ela teve um ataque, começou a gritar, a insultá-los, a correr em direção à porta e, de repente, desabou. Nervos, com certeza, olha o que você provocou. Meu filho contraiu a mandíbula. Ela provocou isso a si mesma, respondeu ele. Eu apenas disse a verdade. A tia abriu a boca para responder, mas naquele momento um paramédico chegou, a quem algum convidado havia chamado. Ele limpou a área com movimentos firmes e se ajoelhou ao lado da sogra. Tomou seu pulso, olhou seus olhos, moveu a cabeça ligeiramente. Ela está respirando, disse ele em voz alta, mas está muito instável. Temos que levá-la para fora. Chamem uma ambulância. A noiva chorou mais alto. Mãe! Mãe! Mas meu filho não se moveu. Observava tudo com uma calma gelada que eu nunca vira nele. Não era frieza, era dignidade. Depois de meses de manipulação, humilhação e mentiras, ele encontrara um tipo de força que nem precisava de gritos ou golpes. Era uma força silenciosa, perigosa, poderosa. Quando os paramédicos levantaram a sogra em uma maca improvisada, ela recuperou parcialmente a consciência. Abriu os olhos, viu meu filho, e seu rosto se deformou em uma mistura de ódio e medo. Você, sussurrou ela, você destruiu tudo. Meu filho deu um passo à frente. Não, senhora, disse ele firmemente. A senhora destruiu tudo. Eu apenas tirei as vendas. A noiva soltou um grito de raiva. Você não tem o direito de falar com ela assim, não depois do que fez com ela. Meu filho ergueu a cabeça. O que eu fiz com ela? Respondeu ele, virando-se para ela com uma calma arrepiante. Você se refere a expor a verdade, a defender meu pai, a nem me casar com você enquanto você estava com outro homem? Se isso é fazer mal, então sim, sou culpado. A noiva se levantou cambaleando. Suas lágrimas haviam se transformado em pura fúria. Você não entende nada. Nada. Você fazia parte de um plano maior. Ela só queria o melhor para mim. Meu filho ergueu uma sobrancelha. O melhor? Usando um homem para subir de status? Me manipulando, rindo do meu pai, me traindo. Isso é o melhor? A verdade é ter uma mãe como ela. Meu filho respondeu sem levantar a voz. E você não sabe o que é ter um pai como ele. Senti um nó na garganta. Não precisava que ele me defendesse, mas guardaria aquele momento para sempre. Os paramédicos levaram a sogra em direção à saída. A noiva queria ir atrás, mas antes de fazê-lo, virou-se para meu filho e olhou para mim também. Seus olhos ardiam. Isso não acabou. Ela cuspiu com veneno. Vocês vão se arrepender os dois, eu juro. Meu filho olhou para ela com a mesma serenidade que tinha desde que tudo explodiu. Não, ele respondeu lentamente. Isto está apenas começando para você. A noiva saiu correndo atrás da maca. Os convidados começaram a deixar a igreja em um silêncio desconfortável, como se fossem testemunhas de um crime que nem sabiam como processar. Meu filho e eu permanecemos de pé no corredor vazio. A igreja, antes cheia de flores, música e falsas esperanças, havia se transformado em um lugar frio e oco, como se tudo de real tivesse sido arrancado dela de uma só vez. Aproximei-me dele. Filho, disse eu com cuidado, você está bem? Ele passou as mãos pelo rosto. Não sei, pai, admitiu, mas estou livre, e isso é o começo. Fiquei ao lado dele, espelhando sua postura. A porta principal ainda estava aberta. Lá fora, as sirenes podiam ser ouvidas ao longe. O vento entrava pelas janelas, movendo as toalhas e as pétalas, como se alguém quisesse apagar todas as evidências do que aconteceu.
Eu te disse que o pior não tinha acontecido. Meu filho murmurou de repente. Olhei para ele. O que você quer dizer? Ele engoliu em seco. Faltam os áudios, pai. Aqueles que ainda não te contei. Aqueles que revelam quem estava realmente por trás de tudo. Meu coração deu um pulo. Quem? Perguntei. Meu filho baixou a voz, como se temesse que as paredes pudessem ouvi-lo. Não era apenas a mãe dela, nem apenas o amante dela. Ele deu um passo mais perto e sussurrou. Havia mais alguém. Alguém que conhecemos. Alguém que você nunca imaginaria. Pela primeira vez em toda a tarde, eu tive medo. Quando meu filho disse que havia mais alguém envolvido, alguém que eu conhecia, senti um frio percorrer minha espinha, como se alguém tivesse aberto uma porta para o inverno dentro da igreja. Ele não era um homem de exageros. Nunca fora. Então, se ele dizia que havia um terceiro implicado naquele jogo de manipulação, era porque tinha provas e porque aquele nome pesava mais do que ele podia pronunciar sem me preparar primeiro. Quem é? Perguntei. Minha voz mal um fio. Meu filho baixou o olhar. Respirou fundo. Pude ver seu peito subir e descer com dificuldade, como se o simples fato de dizê-lo fosse um golpe direto no estômago. E ali, eu entendi algo. O verdadeiro inimigo nunca tinha sido a noiva, nem a sogra. Elas tinham sido apenas peões em algo muito maior. Pai, sussurrou ele, é alguém que está na minha vida desde que eu nasci. Alguém de quem você nunca suspeitaria. E alguém que, infelizmente, sempre esteve perto demais. Apoiei-me em um banco. Minhas pernas ameaçaram falhar. Filho, diga o nome, insisti, temendo que o silêncio me matasse antes da verdade. Ele ergueu os olhos e eu vi tudo neles. Dor, raiva, decepção profunda, um vazio que só se forma quando a traição vem de alguém que deveria te proteger. Foi o tio Ricardo, disse ele finalmente. Senti como se tivesse sido atingido por um tijolo no peito. Ricardo, repeti, incrédulo. Meu irmão. Meu filho assentiu lentamente. Minha visão embaçou. Apoiei-me com mais força no banco, tentando ordenar as memórias. Ricardo, meu irmão mais novo, o homem que vinha aos nossos natais, aquele que sempre tinha uma piada pronta, aquele que segurou meu filho quando ele era um bebê, aquele que dizia que eu era rígido demais e que ele, em vez disso, o entendia melhor. Aquele que fora convidado para o casamento, aquele que sentara com a família da noiva mais do que conosco nos últimos meses. Meu filho continuou falando. Pai, os áudios. Ele engoliu em seco. Os áudios mostram conversas entre a sogra e ele. Levei a mão à boca, sentindo como a incredulidade se transformava em fúria. E o que diziam? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse ouvir. Diziam que você era um obstáculo, respondeu meu filho. Que eu era muito apegado a você. Que se ela quisesse controlar o relacionamento, precisava me separar de você primeiro. Tive que fechar os olhos. Ricardo, meu próprio irmão, o homem que eu ajudei tantas vezes, o homem a quem emprestei dinheiro para salvá-lo de uma dívida, o homem que sempre me procurava quando se metia em encrenca. Ele havia dito aquilo. E por quê? Perguntei quase sem voz. Por que ele faria algo assim? Meu filho engoliu em seco. Porque a sogra lhe prometeu um cargo em um dos projetos que financiariam se eu me casasse. Ele precisava de dinheiro e poder, e ela soube como manipulá-lo. Levei a mão ao peito. Senti o peso da traição como um tijolo quente. Filho, e você sabia disso antes do casamento? Não tudo, respondeu ele. Apenas partes. Mas ontem, ele baixou a voz. Recebi uma mensagem anônima. Alguém me enviou os áudios. Fiquei em silêncio por um longo tempo. O som dos passos dos últimos convidados, saindo da igreja, ressoava ao fundo. Ao longe, as sirenes ainda eram ouvidas. O casamento havia se transformado em um campo de ruínas emocionais. Onde está o Ricardo agora? Perguntei finalmente, sentindo meu sangue ferver. Meu filho apontou discretamente para a sacristia. Eu o vi entrar lá quando levaram a sogra, disse ele.
Ele não quis se aproximar. Não quis me olhar. Acho que ele sabe que tudo desmoronou. Levantei-me. Algo dentro de mim havia despertado, algo que estivera adormecido por anos. Um instinto de proteção, de justiça, não para mim, mas para meu filho. Vou falar com ele, disse eu, começando a andar. Meu filho me segurou pelo braço. Pai, espere. Não vou bater nele, respondi, mas vou ouvir da boca dele porque ele nos traiu. Meu filho hesitou, mas depois soltou meu braço. Eu te sigo, disse ele. Caminhamos pelo corredor lateral. O eco de nossos passos ressoava como um julgamento. Quando chegamos à porta da sacristia, ouvimos um barulho, como algo caindo no chão. Abri a porta lentamente e lá estava ele, Ricardo, de pé, suando, olhos vermelhos, tremendo. Quando nos viu, deu um passo para trás. Arthur, murmurou ele, evitando meu olhar. Não é o que você pensa. Meu filho soltou uma risada amarga. Não? Respondeu ele. Então me explique, tio, por que você estava planejando meu casamento como se fosse um negócio? Por que se prestou a manipular meu pai? Por que se aliou àquela família? Ricardo rangeu os dentes, esfregou a testa. Estava à beira de um colapso nervoso. Vocês não entendem, gritou. Vocês não entendem nada. Eu... E ela me disse que poderia me ajudar se eu conseguisse te convencer a se casar. Meu filho deu um passo à frente. Me convencer, repetiu ele. Ou me manipular. Ricardo ficou em silêncio. Senti meu coração se partindo em dois. Não por ele, por mim. Por ter confiado, por ter aberto minha casa, por ter permitido que ele fizesse parte da nossa vida. Ricardo, disse eu com um fio de voz, como pôde fazer isso com seu sobrinho? Como pôde fazer isso comigo? Ele finalmente ergueu o olhar, e o que vi em seus olhos não era arrependimento. Era medo. Eu nem pensei, gaguejou ele. Não pensei que chegaria a tanto. Só queria um empurrão para seguir em frente. E isso justificava nos destruir. Respondi. Ricardo começou a chorar. Não um choro sincero, um choro desesperado, um choro de homem encurralado. Arthur, irmão, me perdoe. Mas antes que ele pudesse terminar, meu filho falou com uma firmeza que nos congelou a ambos. Não, o perdão não vem hoje. O que vem é a verdade. Foi então que meu filho tirou o celular, abriu uma pasta e apertou o play. O áudio ressoou na sacristia, e o que ouvimos nos mudou para sempre. Quando meu filho apertou o play, a sacristia mergulhou em silêncio absoluto. Só se ouvia o zumbido distante da igreja se esvaziando e o som de nossas respirações contidas. Ricardo recuou até bater na parede, como se no fundo soubesse que aquele áudio era mais letal do que qualquer golpe que pudéssemos dar nele. Permaneci imóvel, com as mãos cerradas, esperando ouvir a verdade que por meses se escondera atrás de sorrisos falsos e olhares cheios de veneno. A voz que saiu do celular foi a da sogra. Ricardo, ouça bem. Se o Arthur continuar atrapalhando, seu sobrinho nunca será meu. E se ele não for meu, não há acordo. Meu coração bateu tão forte que pensei que ia quebrar minhas costelas. Em seguida, a voz de Ricardo entrou, mais jovem, nervosa. Eu sei, mas ele é meu irmão. Isso está indo longe demais. E a sogra respondeu com um tom tão frio que gelou meu sangue. Laços de sangue não pagam dívidas, nem te dão oportunidades. Faça o que eu pedi, e se tiver que afastá-lo, afaste-o. Seu sobrinho confia em você, use-o. Meu filho fechou os olhos ao ouvir aquilo. Nunca vi dor tão contida em seu rosto. Ricardo enterrou a cabeça entre os ombros. O áudio continuou. E não se preocupe com a garota, disse a sogra. Ela fará sua parte. Não é difícil fazê-lo se apaixonar. Ele é um rapaz nobre e manipulável. Uma vez casado, será uma extensão de nós. E eu finalmente terei acesso ao que preciso. Senti meu peito se apertar. O ar tornou-se denso, quase irrespirável. Meu filho pausou o áudio por um segundo. Quer que eu continue? Perguntou ele sem levantar o olhar. Eu não conseguia falar. Apenas assenti. Ele apertou o play novamente. No áudio, a voz da noiva foi ouvida desta vez.
Ela estava rindo. Mãe, sério, o Arthur não suspeita de nada. Se você visse como ele me olha, como se eu fosse um presente do céu. Coitado. A sogra soltou uma risada. Contanto que ele me descubra sobre. Você sabe. A noiva respondeu, ele nem vai descobrir. Ninguém vai ver aquele vídeo. Meu filho abriu os olhos. Aquele vídeo existe, pai, disse ele em voz baixa. Eu vi. Senti um golpe seco no estômago. Que vídeo? Perguntei tremendo. Ele ficou em silêncio. E aquela pausa foi pior do que qualquer resposta imediata. É um vídeo dela. Disse ele finalmente com o outro homem, no mesmo quarto onde guardavam os presentes do casamento, gravado há apenas uma semana. Ricardo desabou em uma cadeira. Filho, disse eu aproximando-me. Como? Como você encontrou tudo isso? Porque alguém me enviou, respondeu ele. Alguém que sabia o que essas pessoas estavam fazendo. Alguém que trabalhava com a sogra. Congelei. Quem? Ele balançou a cabeça. Essa parte eu ainda não sei. Mas a verdade é que aquele áudio não é o pior. Virei meu olhar lentamente para Ricardo. Ele nem tentava se defender. Estava com as mãos no rosto e soluçava como uma criança assustada. Ricardo, disse eu com voz grave, você tem alguma ideia do que isso significa? Ele não respondeu. Meu filho continuou. Há uma segunda gravação. Uma que ele tentou engolir. Uma que te envolve diretamente, pai. Senti o mundo parar. Eu? Perguntei confuso. O que tenho a ver com isso? Meu filho suspirou e baixou o olhar. A sogra, disse ele, acreditava que você nunca aceitaria este casamento, que você poderia me convencer a cancelar. Então, ela disse a Ricardo que ele tinha que te enfraquecer, te minar, te fazer parecer instável, que você não estava em condições de dar opinião. Minha garganta se fechou. Como? Como eles iam conseguir isso? Meu filho olhou para mim e aquele foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Pai, eles planejaram te humilhar em público repetidamente, até que eu mesmo pedisse para você não intervir em nada, até que você parecesse um obstáculo. Lembrei de cada comentário da noiva, cada gesto de desprezo, cada zombaria escondida em um sorriso perfeito. Lembrei da sogra falando comigo como se eu fosse um mendigo convidado por piedade. Lembrei de Ricardo me dizendo para não fazer cena quando eu só tinha tentado participar de conversas triviais. Tudo se encaixou de repente. Era um plano bem armado, um plano frio, e eu caí como um tolo. Naquele dia em casa, continuou meu filho, quando você disse que tinha visto algo, a sogra pensou que você estava inventando, que estava começando a ser um problema, e ela pediu a Ricardo para te silenciar. Senti o golpe antes que ele dissesse. Me silenciar? Perguntei com a voz quebrada. O que eles queriam que ele fizesse? Meu filho engoliu em seco. Te levar a brigar com eles, te provocar, te fazer explodir. E quando você reagisse, usar isso como prova para te declarar emocionalmente instável. Levei as mãos ao rosto. Eles tinham tentado me destruir a imagem que meu filho tinha de mim. Mas eles me conseguiram, disse meu filho suavemente. Porque você não é como eles, porque você é decente. Ricardo chorou incontrolavelmente. Sinto muito. Eu não pensei. Não pensei que eles fariam tanto. Meu filho ergueu o olhar e o interrompeu. Você não pensou porque só se importava com o que ia ganhar. Você nunca pensou em nós. Você nunca pensou no meu pai. Ricardo ergueu a cabeça desesperado. Arthur, irmão, me perdoe. Ela me prometeu. Eu precisava do dinheiro. Não sabia que iria tão longe. Olhei para ele por vários segundos, e nesses segundos vi todos os anos que compartilhamos, as memórias, as risadas de infância, e como ele havia escolhido vender tudo aquilo por uma promessa vazia. Não, Ricardo, disse eu finalmente com voz firme. Você sabia e escolheu fazer mesmo assim.
Meu som desligou o áudio. O silêncio caiu como um selo final. Ninguém falou, não era necessário. O dano já estava feito. A verdade finalmente estava nua. A única coisa que faltava era decidir o que faríamos com ela. Ricardo ainda estava lá, tremendo, com os olhos vermelhos e as mãos suadas. O ar dentro da sacristia parecia ter se tornado espesso, quase sólido, como se a traição revelada naqueles áudios tivesse preenchido cada espaço entre nós. Eu o encarei, tentando reconhecer o irmão que eu havia levado pela mão quando éramos crianças, o homem que ajudei tantas vezes sem pedir nada em troca. Mas em seu rosto não havia mais traços da família que eu conhecia. Só via a sombra de alguém que havia apostado nossa dignidade em troca de promessas vazias. "O que você vai fazer agora, Arthur?" Ele perguntou com a voz em pedaços. Não respondi imediatamente. Tinha tantas emoções se agitando dentro de mim. Dor, raiva, decepção, mas também algo mais profundo. Uma clareza que só vem quando se chega ao fundo do poço. Quando se percebe que não precisa levantar a voz para recuperar seu lugar. Basta deixar a verdade fazer o que deve. "Eu não vou te tocar", respondi finalmente com calma. "Não vou gritar com você. Não vou te bater. Não vou te humilhar como você queria fazer comigo." Ricardo engoliu em seco, sem saber se aquilo era um alívio ou uma ameaça. "Vou fazer algo pior", acrescentei. Meu filho me olhou surpreso, mas não assustado. Ele sabia que eu não era um homem impulsivo. Se eu dizia algo assim, era porque tinha pensado naqueles segundos de silêncio que pareceram eternos. Aproximei-me de Ricardo, não para intimidá-lo, mas para observá-lo de perto. "Ricardo", disse eu lentamente, "a verdade está aí fora e você vai viver com ela. Você vai carregar isso, não eu. Não meu filho, você." Ele abriu a boca para falar, mas eu o interrompi, levantando a mão. "A partir de hoje, você está sem família", continuei. "Não porque eu te expulse, mas porque você mesmo tomou essa decisão quando decidiu nos vender, quando decidiu nos trair, quando decidiu que sua ambição valia mais que seu sangue." Ricardo desabou, chorando. "Irmão, Arthur, por favor, me dê outra chance." Balancei a cabeça. "Oportunidades são dadas quando há erros", disse eu, "mas quando há escolhas, as consequências são pagas." Meu filho deu um passo à frente, olhando para o tio com uma mistura de tristeza e força. "Você não apenas me usou", disse ele. "Você tentou destruir a única relação que sempre foi honesta na minha vida, a que tenho com meu pai." Ele ficou quieto por um momento e depois acrescentou: "Isso eu nunca vou te perdoar." As palavras do meu filho foram mais duras do que qualquer punição. Ricardo caiu de joelhos. Suas lágrimas batiam no chão como pequenas gotas de miséria. Eu me virei. Não valia a pena continuar olhando para ele. E enquanto me afastava, senti uma onda de estranho alívio. Não felicidade, nem satisfação. Algo mais sóbrio, mais terreno, como se eu estivesse finalmente fechando uma porta que deveria ter fechado muitos anos antes. Meu filho me seguiu para o corredor. Quando saímos da sacristia, os convidados já tinham quase todos ido embora. Restavam apenas pétalas pisoteadas, bancos vazios e um silêncio desconfortável que ainda cheirava a perfume caro, maquiagem borrada e mentiras quebradas. "Pai", disse meu filho respirando fundo, "você acha que fizemos o certo?" Parei para olhá-lo. "Você fez o necessário", respondi. "O certo nem sempre é bonito, mas é sempre libertador." Ele baixou o olhar. "Pensei que ia me sentir destruído", confessou. "Mas não. Sinto-me limpo." Sorri, mal. É o que acontece quando se para de carregar um peso que nunca foi seu. Saímos da igreja. Lá fora, o tempo havia mudado. O sol se escondeu atrás de uma nuvem cinzenta.
como se o mundo soubesse que algo havia se quebrado dentro daquelas paredes. A ambulância já tinha partido. A sogra estaria sendo atendida em algum hospital, provavelmente cercada por médicos que consideraria a sua altura. A noiva estava sentada em um banco perto do estacionamento, sozinha, com o vestido amassado e o olhar perdido. Ela nos viu nos aproximarmos e se levantou imediatamente. "Vocês não podem ir embora assim", disse ela, com a voz trêmula, mas cheia de raiva contida. "Minha mãe não vai deixar isso barato. Isso terá consequências legais, sociais. Todo mundo vai falar sobre isso." Meu filho parou na frente dela. Permaneci alguns passos atrás. "Deixe que falem", respondeu ele. "Não tenho nada a esconder." Ela riu, nervosa. "E o que você vai fazer quando ela nos processar por difamação?" Meu filho inclinou a cabeça. "Difamação?" Ele sorriu friamente. "Tudo o que dissemos está naqueles áudios. Quer que eu os publique? Quer que a cidade inteira os ouça? Porque posso fazer isso em 1 minuto." Ela empalideceu. "Não, você nem faria isso." Meu filho pegou o celular. "Quer apostar?" Ela recuou, tremendo. "Ok", murmurou ela. "Ok, não diga nada, mas eu te amava." Ele balançou a cabeça lentamente. "Você queria meu sobrenome, minha posição, meu futuro, não a mim." Ela desabou no banco chorando, mas não era mais um choro teatral. Era um choro surdo, vazio, de quem finalmente viu o castelo desmoronar. Quando nos viramos para sair, ela gritou uma última frase. "Vocês vão se arrepender, os dois." Meu filho não parou. "Arrependimento é para quem mente", disse ele sem se virar. Nós dissemos a verdade. Caminhamos em direção ao carro. O ar estava fresco, como se pela primeira vez em meses pudéssemos respirar sem sentir um peso no peito. Bem quando abri a porta, meu filho ficou parado. "Pai", disse ele, olhando para mim com olhos cheios de algo novo. "Obrigado por estar comigo." Coloquei a mão em seu ombro. "Eu sempre estive lá", respondi. "Você só precisava ver." E enquanto dávamos partida no carro, nós dois sabíamos que o capítulo mais sombrio havia terminado, mas ainda tínhamos que enfrentar o mundo lá fora. "Uma vingança elegante não destrói", ela revela. E nós tínhamos acabado de revelar a todos quem éramos e quem não éramos. No dia seguinte, a cidade inteira parecia diferente. Não porque o tempo tivesse mudado, nem porque algo concreto tivesse acontecido nas ruas, mas porque nós havíamos mudado. Meu filho e eu acordamos em um mundo onde não havia mais máscaras, nem mentiras disfarçadas de amor, nem vozes externas ditando como deveríamos viver. Tínhamos recuperado algo que a vida vinha nos tirando pouco a pouco. Nossa dignidade. Acordei cedo, como sempre. Fiz café, preto, forte, como tomei a vida inteira, e ouvi o silêncio da minha casa. Um silêncio limpo, honesto. Meu filho dormia no quarto de hóspedes, exausto pela tempestade do dia anterior. Deixei-o descansar. Sabia que hoje também seria um dia difícil. Não pelo casamento fracassado, mas pelo peso emocional que vem depois de tomar decisões tão grandes e dolorosas. Olhei para o meu celular. Várias chamadas perdidas, mensagens, notificações. A cidade falando, os sogros se vitimizando nas redes sociais, conjecturas, rumores, pessoas inventando versões heróicas da noiva para justificar o injustificável. Mas entre todo aquele barulho, havia uma mensagem que me chamou a atenção. Era do número desconhecido, o mesmo que dias antes havia enviado ao meu filho os áudios e o vídeo. "É hora de você saber tudo." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tudo. Já não sabíamos. Assim que terminei de ler, ouvi os passos do meu filho descendo as escadas. Ele entrou na cozinha com o cabelo bagunçado e os olhos inchados, mas com uma calma que eu não conhecia nele há anos. "Bom dia, pai", disse ele com a voz rouca. "Bom dia, filho", respondi, servindo-lhe uma xícara de café. Ele se sentou na minha frente
e pela primeira vez em muito tempo eu o vi relaxado. Não calmo, mas relaxado, como alguém que acaba de sair de uma tempestade e está tentando se acostumar a ver o sol novamente. Você acha que foi o certo? Ele perguntou novamente com um pingo de dúvida. Não o certo, respondi. O necessário. Ele tomou um gole de café e assentiu lentamente. Então meu celular vibrou novamente. O mesmo número desconhecido. Desta vez, um arquivo anexado, um áudio. Meu filho franziu a testa. É a mesma pessoa. Eu assenti. O que eles querem agora? Ele perguntou. Respirei fundo. Suponho que revelar o que falta? Respondi. Meu filho pegou seu celular também. E então, nós dois ouvimos o áudio ao mesmo tempo. Uma voz masculina, firme, familiar demais. Arthur, você não sabe como é difícil manipular seu filho sem que ele perceba. Mas não se preocupe. Tudo estará sob controle. Só preciso que você faça a sua parte. Congelei. O mundo parou de girar. Aquela voz era minha. Pai, sussurrou meu filho. O que é isso? Senti minhas pernas falharem. Apoiei-me na mesa, tonto. Não, murmurei. Esse áudio é manipulado. Isso não é a verdade. Eu nunca disse isso. Meu filho me encarou, não com desconfiança, mas com medo do que aquilo significava. Pai, esse áudio... Por que algo assim existe? Passei as mãos pelo rosto. Minha mente trabalhava a toda velocidade. Como eles poderiam ter um áudio meu? Quando isso aconteceu? E então me lembrei de um almoço em família. Ricardo sentado ao meu lado, o celular virado para cima, gravando sem que eu soubesse. Eu estava falando sobre um projeto de trabalho com um amigo, usando a frase, só preciso que você faça a sua parte. E ele havia editado todo o resto. Filho, disse eu finalmente, esse áudio está cortado. Eu e o Lucas, o cara da oficina, estávamos falando de um trabalho. Ricardo deve ter gravado a conversa e editado o resto para parecer que eu estava falando de você. Meu filho respirou fundo, seus olhos marejados de raiva. Eles, sussurrou ele, eles queriam que parecesse que até você estava envolvido. Isolar você completamente, respondi. Me tirar da sua vida e depois tirar você de si mesmo. Ele levou as mãos ao cabelo. Isso é doentio, pai. É uma loucura. Assenti, lento, pesado. Eu sei. E não podemos mais deixar passar. Foi então que meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Se quiserem conhecer o responsável, venham ao café da esquina em 1 hora. Meu filho me olhou, pálido. Pai, o que fazemos? Vamos, respondi sem hesitar. Chegamos ao café 1 hora depois. Era um lugar simples, quase vazio, cheirando a pão fresco e café torrado. O som suave de xícaras batendo nos pires nos acompanhou enquanto procurávamos o informante misterioso. E então o vimos, sentado na mesa do fundo. Um homem jovem, camisa branca, expressão séria, mãos trêmulas. Quem é você? Meu filho perguntou enquanto nos aproximávamos. Ele ergueu o olhar. Meu nome é Daniel, respondeu ele. Trabalhei para a sogra por 2 anos. Fui assistente dela. E também era amigo do seu tio Ricardo. Meu filho cerrou os punhos. Você enviou os áudios? Daniel assentiu. Sim, porque ela arruinou minha vida também. E porque eu sabia que vocês eram as próximas vítimas. Sentei-me lentamente. Por que agora? Perguntei. Daniel nos olhou com uma dor antiga. Porque eles nem iam parar. Eles já tinham um novo plano, um que ia além do casamento. Meu filho engoliu em seco. Que plano? Daniel respirou fundo, como se lhe custasse dizer. Eles queriam te destruir profissionalmente. Queriam te acusar de fraude na empresa. Tudo estava pronto. Só precisavam que você se casasse para que aceitasse assinar algo sem ler. Aquele casamento era a chave para a sua ruína total. Meu filho ficou sem ar. Levantei-me lentamente.
Então você fez o certo ao nos contar, disse eu. Daniel baixou o olhar. Eu fiz porque sei o que vem agora e vocês precisam estar preparados. Meu filho e eu trocamos um olhar. O que vem agora? Perguntei. Daniel nos olhou diretamente nos olhos. Eles vão contra-atacar. Meu filho apertou meu ombro e eu soube que a verdadeira batalha tinha acabado de começar. Algumas semanas se passaram desde aquele dia na igreja. E embora eu ainda sinta um nó no peito quando lembro de cada detalhe, também posso dizer que algo dentro de mim se acomodou. Finalmente. Na minha idade, a gente acredita que já viveu de tudo. Pobreza, trabalho duro, perdas, cansaço, a velhice que começa a despontar sem pedir licença. Mas, eu ainda tinha uma lição pendente. Uma das mais duras e, ao mesmo tempo, uma das mais libertadoras da minha vida. Pensei que o maior golpe seria ver meu filho caminhando para um casamento que o destruiria. Mas não. O maior golpe foi me olhar no espelho depois do casamento fracassado e perceber que eu também passei anos permitindo que outros me definissem, permitindo que outros rissem de mim, permitindo que outros decidissem se eu era suficiente ou não. Mas naquele dia, quando meu filho se postou em frente a uma igreja inteira e me defendeu, algo se acendeu dentro de mim. Algo que eu pensava estar extinto há décadas. A dignidade não envelhece. Ela apenas espera. Meu filho está mais firme do que nunca, mais desperto, mais consciente do tipo de gente que quer ao seu lado. Embora ainda tenhamos um caminho a percorrer, feridas a curar, memórias a ordenar, estamos juntos, pai e filho, como sempre deveria ter sido, como finalmente é. Ricardo nunca mais voltou a nos procurar. Seu silêncio diz mais do que qualquer desculpa que pudesse inventar. A sogra, ela continua tentando limpar sua imagem, mas a verdade sempre encontra uma brecha para escapar. A ex-noiva, não sei. Espero que um dia ela entenda que o amor não se constrói com mentiras. Daniel continua enviando informações. Ele parece decidido a revelar cada canto escuro daquela família, e eu agradeço. Mas o mais importante é que meu filho hoje sorri sem medo. E eu, aos meus 67 anos, aprendi que nunca é tarde para recuperar a sua voz. Eu sou Arthur, e esta foi a minha história. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias profundas que tocaram a alma. Curta se esta história te emocionou ou te deixou refletindo e me diga nos comentários o que achou desta história e de que cidade você está nos assistindo. Seu apoio mantém essas histórias vivas. Obrigado por me acompanhar até o final.